Vamos ao nosso fechamento do mercado de hoje. Tem analistas que estão aí dizendo que a Gerdau pode entregar aí um retorno de 66% a mais em dividendos. Se a gente olha para quanto ela já entregou, R$ 1,61 nos últimos 12 meses, e coloca esse valor que os analistas estão projetando, a gente está falando de R$ 2,67. Um rendimento na casa praticamente de 12% de retorno aí em dividendos só aqui na GGBR4. Aí a gente tem a própria metalúrgica da Gerdau, que a gente tem as duas, uma como holding, a outra ali controlando, então a gente fica aí com essas expectativas no radar e também a gente vai tirar isso a limpo, tá? Vamos fazer as nossas projeções aqui para esses dividendos e entender se faz sentido olhando para os fatos relevantes. Então também temos o anúncio do próximo dividendo que vai ocorrer em março, tá? E aí também a gente vai falar do seu preço justo e ali o preço teto, o método aqui de Bazin, tá bom? Que tem investidores que utilizam. Aí a gente tem também, pessoal, aqui o próprio Ibovespa hoje, aí uma alta tímida, né? Uma alta tímida entregando no final, como a gente pode ver. Aqui em São Paulo é feriado, né? Então a gente precisa ter aí esse entendimento. E aí a gente também vai falar um pouquinho aqui dos seus fatos relevantes para apenas não ficar só no disse-me-disse. Tá bom? Então vamos juntar os 3 fatos relevantes aqui que refere-se a esses dividendos aí que podem estar chegando, tá bom? E também vamos olhar aqui para o exterior, porque não adianta a gente só projetar aqui no Brasil. Lembra que eu fiz essa projeção aqui para vocês, deixei aqui o tridente, tinha tirado aqui essa primeira aqui porque a ação tinha subido muito, aí eu falei, pô, será que não vai? E foi. Aí a gente teve aqui um fechamento de gap que a gente acompanhou, mas só que tudo a gente precisa olhar como que está as ADRs, tá? O apetite ali do investidor americano, tá bom? Então, com isso, pessoal, todos os dias a gente fala sobre mercados, ações, dividendos, notícias, matérias, seus comentários que vocês me deixam aqui. Quando eu não tenho conteúdo, eu pego um comentário e crio um conteúdo em cima. Então, é muito importante que você sempre fique atento nos vídeos. São 2 vídeos por dia, igual eu disse aqui do anúncio da VOOC3, tá? Que a ação poderia continuar a subir e quando for descontado, você vai ver aí o preço que vai chegar, que eu disse no vídeo. Então, fique atento aos vídeos, liga aí o sininho, né, como eu posso dizer, e vamos aqui para o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Então, pessoal, hoje a gente vai colocar o ticket aqui da GGBR4, tá bom? Não vamos colocar o da Goal, mas a Goal é a holding, aí que tem a operação, a mesma administração, o mesmo conselho, a mesma empresa praticamente, só que você compra a holding aqui mais descontada, tá bom? Então vamos lá. A matéria é essa, né? A Gerdau aqui, GBR4, pode distribuir 66% a mais dividendos após a venda de ativos, aponta aqui os analistas. A gente precisa primeiro fazer a leitura de novo do fato relevante? Não, a gente só precisa entender o que aconteceu. Ela vendeu a sua operação na América do Sul, o valor aí total de 325 milhões, eu considerei $1 a R$5, tá? Então, a gente também vê que ela deixou aqui embaixo, ó, a companhia reforça a transação está alinhada com sua estratégia de alocação de capital, concentrando-se no crescimento, competitividade dos ativos com maiores potencial de geração de valor no longo prazo. Para quem pegou a Gerdau agora, tem que entender que aqui em Mogi das Cruzes, onde eu moro, tem fábricas da Gerdau aqui que abrem apenas em momentos que ela precisa ali produzir mais. E depois eles fecham e tá fechado, tá bom? Então, eles sempre fazem isso. Então, eles sempre controlam aí tudo, tá bom? Desta forma, os recursos aqui desta venda serão utilizados no programa de investimento estratégico da companhia. Então, a gente já vê que isso daqui não é verdade. Porque, ó, pode distribuir após venda de ativos, sendo que o fato relevante que veio da empresa tá dizendo aqui que não. Então, isso aqui é mais para atrair o leitor, sei lá, ou vender ações da Gerdau. A gente precisa sempre entender para a gente fazer um bom investimento. Agora, falando dos seus investimentos, foi anunciado aqui no final de 2023 o plano estratégico de investimentos da Gerdau. E ele contempla praticamente aqui, ó, serão 12 bilhões aqui de investimento. Já foram realizados 27%, 3 bilhões aqui de reais. Então, resta ainda 8,6 bilhões para os próximos anos, 2024 a 2026, que pode também estar pesando aqui na cotação. Por quê? Porque a partir do momento que os Estados Unidos está ruim, a maior operação que traz bastante receita, que EBITDA é Estados Unidos,
Os investidores, pô, tem um plano aqui estratégico muito alto, né? É de 8 bilhões. Será que vai sobrar alguma coisa pra gente aqui que quer receber dividendos? Então o investidor ele fica olhando para isso, tá? Então é muito importante a gente ficar de olho, tá bom? Então eles deixam aqui também, ó, a administração das companhias espera que investimentos aqui em CAPEX estratégico tenha potencial entre os anos 21 e 2031 gerar um crescimento do crescimento aqui de geração de caixa do EBITDA anual de 4 bilhões. E com isso, a gente vai olhar para sua margem, ó, a margem aqui da GGBR4, 19%, e a líquida aqui, 10%. E quando a gente está falando que vai trazer aqui praticamente, ó, 4 bilhões a mais, no líquido ali, 400 milhões de lucro a mais. Isso é o mínimo esperado, tá? Então eles deixam aqui 15% do valor já foram capturados aqui na geração de caixa e que 85% vão chegar nos próximos anos. Aqui a gente também tem um fato relevante importante. Para quem tem as ações de GBR igual, a gente está falando de 2 minas de minério de ferro. Estamos vendo um momento muito atraente aí para quem tem o setor de minério de ferro, tá? Ah, o Silas, ele gosta muito do setor? Não, pessoal, eu gosto de ganhar dinheiro. E está me trazendo dinheiro, está me trazendo 10% ao ano aí nesse setor, eu tô nesse setor. Então, ó, a gente tem as 2 minas aqui da Gerdau e tivemos aí a classificação de quanto ela tem ali de minério. Provado 138 milhões de toneladas e prováveis 338, no total quase 500 milhões de toneladas, tá? E ela vai investir mais de 3 bi, né, como a gente está vendo, para melhorar o teor desse minério, o prêmio do minério. Quanto melhor o teor, maior o prêmio que a empresa ela tem, trazendo mais ali receitas, tá bom? Então é importante a gente ficar com essas informações, olhar para o que estão dizendo e trazer a verdade, tá? Então a gente já fez aqui esta comparação e entendemos que pelo fato relevante, por causa desta venda de ativos, não quer dizer que vai chegar mais dividendos, tá? Então com isso, a gente tem que fazer uma projeção justa, uma projeção real aí do que é a Gerdau, tá? Então quando a gente está falando de GGBR4, que o vídeo é mais focado na GGBR4, não na holding, tá? A gente está falando aqui praticamente, ó, vamos descer aqui embaixo para olhar o payout. O payout em 21, 22 e 23 ficaram em 34%, 61% e 21%. Só que na média ela vem entregando 30%, tá? Então eu considerei 30% de payout. E também eu deixo aqui para vocês, ó, essa planilha aqui que inteligente, ó, é uma média, não é pela Assembleia. Quando a gente está falando que é pela Assembleia, porque foi aprovado. Ah, quando foi aprovado? 30%? Então 30% no ano todo. 30%? 30% para os próximos anos. Um exemplo, tá? Então, estou usando a média. E o lucro, também estou usando a média do terceiro TRI de 23. Então, se a gente considerar esse mesmo lucro, e a gente precisa ter uma visão aí de investidor bem coerente, pessoal, é o quê? Que como o mercado já bateu muito na ação, aqui, ó, se a gente pega no último ano R$30 e caiu cerca de 32%, o mercado está precificando lucros menores. Se a gente chegar nesse trimestre, nesse quarto trimestre de 2023, com um lucro, mesmo que não venha 1.5, venha 2.0, o mercado vai dar um bonzinho nessa ação, tá? Então se prepare para isso. Ao mesmo tempo que o inverso é verdadeiro. Quando a gente vê uma projeção de lucro de 1.5, o mercado deve estar esperando 1.3. Se chegar a 900, 500 milhões, a ação derrete. A gente precisa falar sobre isso, tá? Aqui a gente não vai passar pano de nada. Temos aqui uma projeção do último trimestre e a gente vai levar para 4 trimestres de 2024 para a gente chegar em uma projeção justa de quanto estamos falando de dividendos. E quando a gente fala dos dividendos da GGBR4, a gente está falando aí praticamente em 6,3 bilhões de reais em dividendos, tá? Então, em dividendos não. No lucro total. Isso daria um lucro por ação de R$ 3,60 e um dividendo aí praticamente de R$ 1,08. Nada a ver com o que foi projetado por esses analistas, tá bom? Então isso a gente tem 5%, considerando que o primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre de 2024 seja igual ao terceiro TRI, tá? Então é importante ficar com essas informações. A gente também tem aqui, pessoal, o mapa do dividendo inteligente, tá? Então é muito importante a gente olhar para quando ela vem pagando dividendos. Então ela vem pagando sempre em março, sempre em maio, aqui agosto e também novembro e dezembro. Então em dezembro tivemos um pagamento de dividendos da
Gerdau, tá bom? Então, ó, a gente pode ter um anúncio e é muito provável que aconteça o anúncio no dia 1 de março de 2024, com pagamento em março de 2024, tá? Então, é muito interessante que vocês fiquem com essas informações no radar. Agora, falando um pouco dos seus preços, tanto justo quanto preço teto, para a gente entender um pouco, e também quantas ações a gente precisa ter para chegar aí pelo menos um salário mínimo, com as ações de GBR4, a gente está falando de um preço justo atual aí, tá? Esse preço justo atual de R$ 54,00, negociando hoje a 21, uma margem muito boa. Essa margem é melhor do que eu considero para entrar numa ação, tá? Então eu tenho a minha margem de segurança, mas só que 150% é uma margem muito boa. Então o mercado ele bateu muito na ação. A gente tem aqui também, pessoal, o seu preço teto. Se você quer 6% de dividendos utilizando esse 1,8, que é as projeções, lembrando que é projeções, o preço teto seria o quê? Seria R$ 17,99 para você receber 6% de dividendos. Atualmente, R$ 21,71, a gente não tem aí, olhando para esses 30%, esses 6%. Se você quer 10%, 15%, 20%, os valores são esses aqui, tá? E também, a gente tem aqui na nossa planilha aqui inteligente, a máxima e a mínima das 52 semanas. Então, ela bateu 29 a máxima, a mínima R$ 20,52. E quando a gente troca aqui para a Goal, tá? A metalúrgica aqui da Gerdau, a gente está falando que hoje ela tá R$10, a máxima que ela bateu foi 12 e a mínima foi 9,19 em um ano, tá? Então, aí a gente projeta também os dividendos. É muito possível que aqui na Goal você consiga pegar 10% a 15% aí, muito mais próximo do que GGBR4, tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa GGBR4. E aqui embaixo, aqui eu não vou explicar muito não, para não deixar o vídeo longo, mas você precisaria de 16 mil ações para chegar no rendimento em dividendos de R$1,4 mil, tá bom? Então, pessoal, é muito interessante que a gente sempre fique ligado nas informações, nas matérias, nas notícias, para a gente não comprar só porque tem alguém falando. E a gente chega aqui com a verdade e com projeções. Se você tem aí as ações da GGBR, é muito interessante que você fique de olho aí nas ADRs, tá? Porque o meu parâmetro aí, quando eu falo que... quando eu projetei aqui essas quedas aqui, foi olhando para o exterior, tá bom? Então, a gente vê o apetite ao risco dos investidores americanos. Então, ó, a gente vê que atualmente já não está mais sobrevendida, tá? Numa região muito boa para entrar, para pegar um crescimento. Muito possivelmente, a gente ainda continue aí sofrendo, aí olhando só pelos indicadores aqui, tá? Mas o que importa é resultado e é crescimento, não é os indicadores, mas os indicadores a gente tem uma base, tá? Então, muito interessante a gente olhar para isso. E também a opinião dos analistas, ó. Tem analistas aqui dizendo para manter GBR a 5,20. E recentemente eu falei, pô, eu estava posicionado aqui em agosto, julho, né, nessa alta aqui que teve, e aí eu vi os indicadores dos Estados Unidos recuando, e aí eu falei, não, isso aqui vai cair. E aí foi e vendi. A ação enganou, né, no curto prazo. O que ela fez? Eu vendi aqui mais ou menos nesse gap, e aí ela subiu 13%. E aí entra o nosso psicológico. Ah, Silas, Silas não. Você deveria estar, porque você teria ganhado 10% a mais. Porém, se eu não tivesse vendido, hoje eu estaria aí praticamente com um retorno negativo de 32% nesta ação, tá? Então, pessoal, a gente tem informações, a gente pode errar, tá? A gente pode também acertar, mas é interessante que a gente acerte mais do que erre, tá? Pra gente sempre trazer um vídeo de qualidade aqui para quem gosta de investir, né? E não tem viés com nenhuma casa de análise, com nenhuma corretora, tá bom? Então é isso. A gente fica com essas informações aqui no nosso fechamento do mercado de hoje, tá bom? Então, fatos relevantes que você quer que eu comente aqui, que eu traga aqui, das ações que pagam dividendos, tá? Não vai me colocar uma ação aí, tipo Casas Bahia, sei lá, outra, que não paga dividendos, porque não faz sentido. O canal aqui é empresas que eu trago que tem dividendos, tem crescimento, tá? Que a gente pode ficar de olho aí nessas empresas, tá bom? Então é isso, pessoal. Meus agradecimentos, fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.